Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Academia Brasileira de Direito Constitucional. É com imensa honra que contamos com a presença nesta noite do professor Mark Tushnet, professor da Harvard Law School, e que se dispôs a estar conosco para dividir algumas de seus questionamentos a respeito da teoria constitucional. Eu gostaria de agradecer, neste momento, a presença do professor, componente da mesa, professor Francisco Monteiro Rocha Júnior, coordenador geral dos cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal da Academia Brasileira de Direito Constitucional, tanto na modalidade presencial quanto EAD, que tem desenvolvido um brilhante trabalho frente à instituição. Cumprimento também a presença dos professores Luiz Henrique Braga Madalena, coordenador geral da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor João Rafael de Oliveira Cordeiro, que por sua vez coordena o curso de Direito e Processo Penal junto com o Dr. Francisco, curso presencial, professor Dr. Sandro Marcelo Kozikowski, o professor William Soares Pugliese, coordenador do curso de Direito Processual Civil, o professor Rafael Santos Pinto, coordenador de pesquisa desta instituição. Cumprimento ainda a presença e agradeço a presença dos magistrados federais, Flávio Antônio da Cruz e Eduardo Fernando Apio, ambos professores desta instituição, que nos honram com suas presenças, mas mais do que isso, dignificam o espaço que ocupam nessa instituição, com uma atuação jurisdicional de altíssimo comprometimento com a democracia e com as instituições de nosso país. Eu queria iniciar, após a saudação de todos os professores, saudando também aqueles que assistem no telão, mas também aqueles que assistem via internet esta conferência, e, em especial, aqui dar boas-vindas aos nossos alunos. Alguns que não consegui encontrar ainda nesse semestre e não tive a oportunidade de dizer a todos, sejam bem-vindos a este projeto da Academia Brasileira de Direito Constitucional, e o faço aqui, nesse momento, por delegação do nosso presidente, Marco Aurélio Marrafon, e, com isso, quero dizer aos senhores que os nossos projetos, e dentre eles os que os senhores participam, que são os cursos de pós-graduação, tem um perfil diverso daquilo que vocês podem ter imaginado quando aqui vieram buscar. Aqueles que terminaram e estão aqui já há algum tempo, no seu último dia hoje, sabem o que eu estou dizendo. Nossa escola de pensamento pretende construir um espaço plural, um espaço que congregue aqueles que efetivamente compreendem o significado da tolerância. Tolerância não significa indiferença. Tolerância significa a capacidade de identificar os discursos que o Estado deve permitir como instrumento de garantia da democracia, responsabilizando, logicamente, aqueles que possam atentar contra o processo democrático, mas sem, em momento algum, tentar construir um sentido de verdade universal a partir de um discurso único. Esta tem sido a grande tônica e a grande preocupação dessa instituição desde a sua fundação há 18 anos atrás. Eu espero que este ano que os senhores passarão conosco seja um ano de enfrentamentos dos seus próprios ideais, onde em uma semana terão aulas, talvez um tanto quanto instigantes, seja face às aulas da semana anterior, ou seja face àquilo que os senhores pensam como verdades absolutas sobre alguns temas que lhe foram postos. Com isso, eu desejo boa-vinda a todos e, voltando aqui a minha saudação ao professor Mark Tushnet, tenho a dizer, professor, que a nossa escola se sente muito honrada com sua presença. A sua história, que tive a oportunidade de conhecer hoje no almoço, mas também conheci a parte dela através do que está disponível na internet, dignifica as suas lições, na medida em que a sua dedicação à academia e ao debate, ao fortalecimento das instituições democráticas e a compreensão de que, certamente,
a democracia e as liberdades não se constroem a partir de um referencial único, e sim de um referencial conectado com outros espaços, sejam eles de soberania ou outros espaços e formas de pensar o mundo, é que dão efetivamente a legitimidade em seu discurso e nos permite hoje aqui estar presentes para ouvir aquilo que o senhor pode contribuir com os temas que se dispôs a tratar, especialmente para nós, as reflexões que nós poderemos fazer a partir do nosso sistema. Seja muito bem-vindo à Academia Brasileira de Direito Constitucional. Com isso, passo a palavra ao professor para a sua exposição. Obrigado por essa generosa introdução e o convite para falar hoje na academia. Meu assunto o tema é algo que eu chamo de instituições que protegem a democracia e se baseia em algumas pesquisas que já tenho feito há algum tempo sobre esse tipo de instituição. Eu vou começar com uma breve introdução histórica e teórica e depois eu vou falar sobre 3 ou 4 dessas instituições que focam principalmente vou focar também nas agências que combatem a corrupção e também os tribunais eleitorais e constitucionais e talvez bancos centrais, que pode ou não se encaixar nessa categoria. E depois que eu fizer falar disso, eu vou tentar... I do that, I'll draw out some general themes falar sobre alguns temas gerais from those descriptions. A partir dessas let me begin with a sort of background which is both historical and conceptual. E também falar pouco sobre a parte teórica. Nós todos provavelmente já estamos familiarizados com as 3 funções clássicas que todos os governos devem desempenhar. E nessas versões clássicas estavam associadas com instituições separadas e distintas. O legislador faz regras gerais, o executivo aplica essas regras e os tribunais resolvem disputas acerca destas regras. Agora, no século XX, o teórico Hans Kelsen, alemão, ele acrescentou outra função às funções gerais do governo, que é defender a Constituição em si, que o Kelsen associa com os tribunais constitucionais. Ao longo do início do século XX e o final do século XIX, o Estado administrativo se desenvolveu. E aí, ele passou a alocar. Aí, classicamente, o legislativo fazia regras, o executivo aplicava essas regras em determinadas circunstâncias. Mas, no Estado administrativo, os administradores e os burocratas também começaram a elaborar regras e a aplicar essas regras a casos concretos. E também interpretavam as regras que eles estavam aplicando. Então, o que aconteceu foi que nós descobrimos que as funções clássicas poderiam ser divididas entre diferentes instituições. Não precisavam ser designados a instituições individuais. Alguma legislação seria feita pelo legislador, mas também regras poderiam ser feitas por algumas outras agências e assim por diante. A função de se proteger a Constituição, que o Kelsen vislumbrou, era feito por um tribunal constitucional. Isto também poderia ser subdividido em diferentes instituições, ou poderia ocorrer um fracionamento entre outras instituições.
E no final do século XX, as pessoas que estavam engajadas nos projetos constitucionais expandiram o número de instituições cuja função era proteger a Constituição. A Constituição da África do Sul descreve estes como instituições que dão apoio à democracia. Esse é o título do capítulo 9 na Constituição da África do Sul. Na África do Sul, estas instituições incluem o protetor público, como é chamado, o auditor do Estado e a comissão eleitoral. Outras constituições modernas, especialmente aquelas adoptadas no final do século XX e o início do século XXI, geralmente contêm uma série de instituições semelhantes que protegem a democracia. Todos eles contêm tribunais constitucionais também. O que eu estou interessado hoje é falar sobre algumas dessas características dessas instituições, como implementadas pelas constituições. Como eu disse, eu vou ver alguns exemplos interessantes dessas instituições e algumas especulações acerca dos projetos ou do design institucional, ou meio que a lógica dessas instituições. Antes de dar os exemplos, eu queria falar sobre o escopo dessas instituições. Ou seja, da área que nós vamos discutir hoje. Podemos dizer que tem uma grande série de instituições que a gente pode proteger a democracia. Por exemplo, o sistema da separação de poderes. Dizem que o sistema protege a democracia ao impedir o acúmulo de poder nas mãos de uma única pessoa. E da mesma maneira, uma sociedade civil forte também pode proteger e até dizem que é essencial a democracia. Então, para evitar juntar tudo nessa mesma categoria, que é instituições que protegem a democracia, eu vou chamá-lo de instituições cujo papel específico é defender um aspecto do funcionamento democrático, como as eleições justas, quanto à comissão eleitoral ou a utilização de recursos públicos para funções públicas. A outra qualificação que eu tenho que acrescentar, já de início, em muitos locais, algumas destas funções são desempenhadas pelos tribunais constitucionais, ou pelo Tribunal Constitucional. Então, o Tribunal Constitucional, de vez em quando, vai ser a comissão eleitoral. E como sabemos, como já é bem conhecido, e tem sido sua experiência aqui no Brasil também, os tribunais podem ser o âmbito onde pode acontecer investigações de anticorrupção. E, na verdade, pode se tornar uma agência que combate a corrupção, de certa maneira. Eu vou falar um pouco sobre até que ponto isso é bom ou ruim, mas um dos principais motivos que estas funções são atribuídas a um tribunal constitucional, muitas vezes é devido a questões orçamentárias. Se você for um país pequeno e você tem todos esses papéis a desempenhar, talvez você não vai ter pessoas treinadas em número suficiente para criar instituições separadas desempenhando cada uma dessas funções. Então você vai designar alguma dessas funções também ao Tribunal Constitucional. Como eu disse, eu vou falar um pouco sobre designar algumas dessas tarefas para tribunais não especializados. Vou falar sobre isso mais tarde um pouco. E, finalmente, a observação preliminar, eu quero falar sobre porque existem diversas instituições protegendo a democracia ao invés de uma única. E o motivo é que a tarefa de defender a democracia tem diversos componentes. Para fazer uma parte, ou seja, as habilidades que você tem que ter para fazer uma parte do trabalho bem pode ser diferente daquilo que você precisa para fazer outra parte do trabalho bem. Então, usando o modelo do Estado administrativo,
o Estado administrativo como modelo, eu sugeriria que essas instituições que protegem a democracia devem ser independentes e devem ter conhecimentos técnicos, mas o tipo de conhecimento técnico é diferente, dependendo de qual aspecto que se está protegendo na proteção da democracia. Quanto às formas de conhecimento técnico, alguém que faz um bom trabalho em policiar as eleições talvez não tenha o talento para investigar a corrupção, por exemplo. E por motivos que eu falarei adiante, talvez você queira ter talvez uma maior independência para a comissão eleitoral. Talvez você queira talvez você gostaria de ter mais independência para a comissão eleitoral até mesmo do que a comissão que investiga a corrupção. Tendo feito essa introdução, deixa eu virar, ou melhor, falar sobre, dar uma visão geral dessas instituições, ou algumas delas. Eu devo dizer que o próximo passo do meu projeto de pesquisa é examinar de uma maneira sistemática todas as instituições que protegem a democracia que aparecem em constituições ao redor do mundo e tentar ver quais são suas características e como cada nação os define e assim por diante. Agora eu vou oferecer alguns exemplos selecionados de o que eu espero seja uma pesquisa muito maior. Eu vou eventualmente falar sobre o Tribunal Constitucional, mas isso será mais no final desta parte inicial. Então, a primeira coisa que eu quero discutir são comissões eleitorais ou tribunais eleitorais. A autoridade dessas comissões, claro, que varia. Suas tarefas podem ser identificar partidos que participaram nas eleições, ou, mais importante, os partidos que não deverão participar da votação. Neste tocante, talvez eles podem exigir que um candidato ou um partido demonstre um determinado nível de apoio do povo antes de ser listado como partido. Ou talvez eles vão ter uma tarefa mais substancial numa democracia militante, que é desqualificar partidos cujos programas estão contrários à Constituição. Agora, a primeira dessas coisas, que é descobrir se um partido, uma pessoa tenha apoio suficiente, isso geralmente é um trabalho rotineiro, técnico, que é contar o número de assinaturas numa petição para a formação de um partido e assim por diante. Mas eu sei que o desenvolvimento técnico e registros eletrônicos e a possibilidade de hackear esses sistemas pode criar uma necessidade para algum tipo de conhecimento técnico, até mesmo quanto a esse trabalho que parece simples, que é a contagem de assinaturas. Quanto à impugnação de partidos, isso é obviamente um assunto muito político. Outras tarefas das comissões eleitorais também incluem a supervisão de condutas eleitorais, assim como policiar propagandas eleitorais para ver se são precisas e verdadeiras e, no final do processo, determinar se o processo de contagem de votos foi feito corretamente. Outra função das comissões eleitorais pode ser delimitar distritos eleitorais, também para tentar ter uma justiça eleitoral. Isso pode ser um sistema de uma pessoa, um voto, ou também pode ser uma questão mais representativa. A característica importante daquilo que eu estou falando é que muitas das tarefas que as comissões eleitorais fazem são muito políticas. Ou seja, ver se um partido pode participar ou não de uma eleição é uma decisão política de suma importância. Também delimitar
distritos eleitorais pode ter um efeito quanto à composição do legislativo e pode determinar quem vai ter a maioria. Então, essas comissões estão muito envolvidas na política, mas não se espera que elas sejam completamente políticas. Países que têm essas comissões acreditam que têm padrões como a justiça que podem ser aplicados. Mas descobrir o que é justo é difícil. E essa dificuldade tem algumas repercussões quanto ao design, ou como se faz ou cria esses tribunais. E em nações onde os partidos são mais ou menos estáveis, a comissão eleitoral tem que ter um equilíbrio quanto a interesses. Ou seja, tem que ter ambos os partidos têm que estar satisfeitos que a comissão está trabalhando da maneira correta. E a melhor maneira de satisfazer eles ou deixá-los satisfeitos é fazer com que a comissão em si seja equilibrado e não seja partidário. Agora, para países que têm sistemas partidários menos organizados e mais fluidos, aí a questão é mais complexa. O equilíbrio partidário é praticamente impossível, porque aqueles que estão projetando o sistema não podem saber quais partidos eles terão que equilibrar. Se surgir um novo partido, um partido antigo se extinguir, sabe, só porque alguém quer ter um partido e aí decide não querer trabalhar mais com a política. Você não pode inserir esse partido na estrutura da comissão eleitoral. Agora, diversas possibilidades parecem claras. Primeiro, escolha pessoas que não tenham interesses, ou sejam aqueles que não têm um grande histórico de interesse de envolvimento partidário. E dê às organizações da sociedade civil um importante papel, um papel importante na escolha dos membros da comissão eleitoral. Exemplificando, a Constituição venezuelana tem ambas as possibilidades. Lá é necessário que membros do Conselho Eleitoral não tenham ligações a organizações no tocante a propósitos políticos e também dá às instituições de direito e à sociedade civil e assim por diante uma voz majoritária na nomeação dessa comissão. Agora, para que essas comissões eleitorais funcionem efetivamente, seus membros devem ser relativamente independentes quanto ao controle político. Mas a palavra é relativamente independente. E controle direto, essas palavras são importantes. Controle político direto tornaria impossível para que as comissões pudessem proteger a democracia quanto a ameaças dos poderes tradicionais. Por definição, se a comissão eleitoral é controlada pelo partido que controla o legislativo, ele não vai poder proteger quanto ao legislativo tentar se influenciar. Agora, se tiver muita independência, eles não teriam apoio político necessário à sua sobrevivência. Por quê? Porque como eles tomam decisões que têm importantes repercussões políticas, eles têm que ter um apoio do braço político do governo. Caso contrário, eles vão ser ignorados ou até mesmo extintos, em exemplos mais extremos. Agora, quanto às soluções, as soluções são, a princípio, relativamente claras. Primeiro, é necessário que os membros das comissões sejam nomeados pelos poderes tradicionais. Então, nomeados pela sociedade civil, e confirmados pelo legislativo, ou nomeado por essas instituições, ou seja, essas instituições geram uma lista de candidatos e o presidente vai escolher alguém dessa lista e não pode escolher alguém que esteja fora da lista e depois eles são confirmados pelo legislativo e assim por diante. Então, o legislativo e o executivo se envolvem no processo de nomeação, mas você limita
o grau de discricionalidade que eles têm ao apresentar eles uma lista fechada. Nos Estados Unidos, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas o estado da Arizona tem uma comissão independente que estabelece as áreas eleitorais. E ele usa o sistema de lista fechada e um mecanismo de confirmação para assegurar que seja independente. Outra coisa que vocês podem fazer é dar aos membros da comissão eleitoral mandatos fixos e não renováveis, que sejam mais longos que o mandato do legislativo e do executivo, para que quando haja novas pessoas no legislativo, a comissão eleitoral mantenha uma certa continuidade. E a terceira coisa que é um pouco mais difícil de implementar é fazer com que os mandatos não ocorrem ao mesmo tempo, para que alguns membros da comissão sejam escolhidos antes da legislatura atual, e para que você tenha alguns membros que permanecem na comissão quando o presidente e o legislativo saem terminar o mandato deles. Então, não havia uma sobreposição de mandatos, essa é a ideia. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as agências que combatem a corrupção. A primeira observação é que talvez nós gostaríamos de distinguir entre corrupção em alto escalão e a corrupção em baixo escalão. Corrupção no baixo escalão ameaça a legitimidade de qualquer regime, não só os democráticos. É por isso que regimes autoritários como a China ou a Singapura, num grau menor, esses regimes autoritários, como estes, muitas vezes são muito hostis à corrupção de baixo escalão. As pessoas que estão mandando no sistema querem eliminar a corrupção de baixo escalão para que o povo confie no governo. Então, você não tem que realmente se preocupar em criar mecanismos para combater a corrupção de baixo escalão. Os oficiais do alto escalão geralmente já querem fazer isto por si só. Tem outros problemas quanto a combater a corrupção no alto escalão. E um motivo é que a corrupção em alto escalão ameaça ou pode ameaçar a democracia. No entanto, você não pode contar nesses oficiais de alto escalão que você não pode contar neles em policiarem essa corrupção em alto escalão. Quanto à primeira coisa que eu falei, na África do Sul, no final das contas, embora minha ideia de instituições protegendo a democracia surgiu da Constituição sul-africana, a Constituição sul-africana não tem a anticorrupção dentro, não tem o combate contra a corrupção colocada dentro de uma agência independente. E existe uma controvérsia muito grande na África do Sul quando... Deixa eu, aliás, descrever o que aconteceu, falar do que aconteceu. A Promotoria Nacional criou uma unidade especial anticorrupção, chamada Scorpion. E os escorpiões investigavam corrupção de alto nível. Quando eles fizeram isto, eles se envolveram em controvérsias políticas grandes. Isto ocorreu porque se dizia que eles estavam investigando a corrupção só
Deixa eu, aliás, voltar mais um pouquinho. A África do Sul tem um partido dominante, que é o ANP, mas naquela época era e ainda é um partido muito cheio de facções internas. E quando os escorpiões estavam fazendo suas investigações, havia duas facções principais. Uma que estava ligado ao presidente Mbeki e a outra estava ligado ao vice-presidente Jacob Zuma. Se dizia que os Scorpions estavam investigando a corrupção de pessoas praticadas por pessoas ligadas à facção do Zuma, e eles não estavam prestando atenção na corrupção ligada à facção do Mbeki. Então houve uma rebelião no ANP e as forças do Zuma acabaram vencendo as forças do Mbeki. O Mbeki deixou de ser presidente, Zuma virou presidente, e como parte deste processo, ele reestruturou os escorpiões. Ele os eliminou e transferiu suas funções a outra unidade, localizado dentro da Agência Nacional de Polícia. Primeiro era com a promotoria, e aí depois foi para a polícia. E não sei de onde veio o nome, eles eram chamados de Hawks, né, de águias. Houve uma ação importante que contestou a eliminação dos escorpiões, porque se dizia que isso minava a capacidade do governo de combater a corrupção. E o que foi interessante no início foi que o Tribunal Constitucional Sul-Africano disse que mesmo que o capítulo 9 da Constituição não incluía uma agência independente que combatia a corrupção, a Constituição analisada do ponto de vista sistemático, obrigava a criação de uma agência anticorrupção por parte do parlamento. E o tribunal disse que a Constituição exigia que o governo fosse aberto, responsável, e também dependia de algumas obrigações internacionais. Então, deixa eu só ler uma citação. A corrupção ameaça tudo que nós temos como importante na nossa ordem constitucional. Ela mina os valores democráticos, as instituições, a democracia e o Estado de Direito. Então, eles diziam que a Constituição analisada sistematicamente obrigava o Estado a estabelecer um mecanismo concreto e efetivo para prevenir e eliminar a corrupção e as práticas de corrupção. Então, é por isto que investigar a corrupção de alto nível é uma tarefa importante para a proteção da democracia. Agora, a principal dificuldade associada a agências anticorrupção parece ser quando eles são muito zelosos, ou o oposto, quando eles não perseguem assuntos importantes, quando se ouve que um oficial de alto nível se envolveu em corrupção. Isso surge devido à dificuldade em determinar o quão independente deve ser a agência quanto ao controle político. A história do Scorpion ilustra bem que, se for muito pouco independente, a instituição, você vai enfrentar problemas onde as pessoas vão começar a investigar seletivamente, ou de menos. Ou também fica difícil de refutar alegações de parcialidade. Não ficou claro na situação sul-africana se os escorpiões estavam indo mais atrás dos aliados do Zuma mais do que dos aliados do Mbeki. Havia uma corrupção generalizada, enraizada. Eles estavam indo atrás de muita gente, mas talvez eles estavam agindo seletivamente.
mas talvez não. Então, deveria ser claro, porque não correr muito atrás seria um problema. Mas também tem um problema de ser muito agressivo. E aqui, o problema é os políticos se envolvem em muitas atividades cujo propósito é fomentar seus partidos. E algumas dessas atividades envolvem coisas como dar licitações a empresas que apoiam o partido. E muitas vezes isso envolve dar o contrato público a uma empresa que realmente não teve o lance mais baixo, ou mais alto. Então, se você acha que fomentar o partido é importante, ou se você acha que no sistema democrático é importante fomentar o surgimento de partidos, o crescimento dos partidos, talvez no sistema democrático você estaria disposto a permitir um pouco disto, ou seja, dar os contratos a alguém cuja contribuição pode ajudar a fomentar o partido. Na África do Sul, um dos principais escândalos iniciais tinha a ver com aquilo que era conhecido como a controvérsia das armas. E o escândalo envolvia pagamentos feitos para que eles pudessem assegurar que empresas sul-africanas recebessem contratos de fornecimento de munições. Agora, a economia sul-africana precisava, ou pelo menos eles achavam que precisavam de um setor, uma indústria de munições vibrante. Então, o escândalo das armas envolvia alguma corrupção, mas o propósito era fortalecer a economia e consequentemente, fortalecer a posição política do ministro que estava encarregado da indústria de armamentos. Então, a questão geral aqui é que a linha entre a corrupção e o fomento normal do partido e o fomento da economia, muitas vezes a linha entre essas coisas é muito fina. Agora, eu devo destacar que, claro, quando há um enriquecimento pessoal de um determinado tipo, não dá para dizer, olha, eu recebi esse dinheiro para fortalecer o partido. O caso recente da África do Sul envolveu o desvio de fundos públicos para construir uma residência riquíssima para o presidente Zuma. Ele disse que ele precisava dessa residência para ver se ela estava, aquela residência também tinha um sistema de segurança de altíssimo nível. E ele dizia que ele precisava daquilo para se proteger. Mas tinha uma piscina enorme. E a piscina eu até entendo, mas tinha um local para que suas ovelhas pudessem comer. Assim, para pastagem de suas ovelhas. Eu não sei o que isso tem a ver com segurança, né? Isso é enriquecimento pessoal. Mas muitas vezes, no escândalo das armas na África do Sul, até determinado ponto, havia uma combinação de enriquecimento pessoal e o fomento do partido. E é uma linha muito difícil de uma área cinzenta e difícil de analisar e preocupante. Determinar se um político recebeu uma contribuição para uso privado ou para fomentar o partido e financiar campanhas, muitas vezes isso é difícil. E quando o político responde àquela contribuição fazendo algo por quem contribuiu, determinar se aquilo que ele fez se afastou do bem público pode também ser difícil determinar isso. E o que isso quer dizer é que
Se você tiver uma agência anticorrupção muito demasiadamente zelosa, talvez essa agência iria ir atrás de uma acusação de corrupção que tinha mais a ver com o financiamento normal, ou patronagem, né? Eles chamam nos Estados Unidos de patronagem, né? Uma patronagem mais corriqueira. Associado a esse problema de excesso de zelo ou agressividade, essa versão de excesso de zelo é que os promotores talvez não vão caracterizar corretamente ou descrever corretamente atividades que são, ou na verdade, que não sejam realmente atividades de corrupção. Talvez eles vão dizer que atividades que não sejam corrupção sejam. E também tem um ponto de transição que é, quando eles fazem isso, a acusação de corrupção, a própria acusação de corrupção tem importantes consequências políticas. Simplesmente ser chamado de corrupto, até mesmo em circunstâncias onde há uma certa nebulosidade quanto ao comportamento que não pareça completamente certo, mas essa acusação pode ser muito danosa do ponto de vista político. E esta é uma fonte de outro problema, que é muita independência, ou independência demais. O chefe da agência anticorrupção pode criar fomentar um eleitorado para dar apoio a ele, não só no trabalho da agência, mas talvez para uma campanha futura para um cargo público. É o fenômeno de quando investigadores anticorrupção se tornam candidatos. Isso acontece muito nos Estados Unidos. Não sei como que é em outros lugares, mas não é só uma preocupação de se usar a agência de anticorrupção como ponto de partida para uma carreira eleitoral ou política. Mas também a preocupação é a utilização de uma agência anticorrupção como um ponto de partida para, digamos, a glória pessoal que talvez o chefe da agência goste pessoalmente. Então, descobrir como, ou determinar como projetar uma agência de anticorrupção que não seja nem zeloso de menos, ou seja, sob o controle do partido político majoritário, ou zeloso demais. Descobrir como fazer isso é muito difícil. Como projetar um sistema assim. Mas eu vou voltar a isso daqui a uns minutos. Eu tenho algumas coisas aqui sobre Banco Central na minha palestra, mas eu não acho que vou falar sobre eles aqui. E finalmente vou falar sobre tribunais constitucionais. Eu não vou falar muito sobre tribunais constitucionais, por quê? Eles foram as primeiras instituições que avisavam a proteção da democracia. E a literatura quanto ao projeto, como se projeta um tribunal constitucional, é grande. Mas a questão importante que tem em se projetar um tribunal constitucional, como diria o Kelsen, é que tribunais constitucionais estão envolvidos na interpretação constitucional, mas a lei que eles estão interpretando necessariamente tem importantes componentes políticos. Tem uma tradição de civil law, o Kelsen entendia que o Tribunal Constitucional não poderia ser simplesmente uma instituição hierarquicamente superior dentro do sistema judicial. Tinha que estar localizado fora do sistema judicial normal, ou seja, promoções nos tribunais dependem de critérios, ou seja, não criava um problema. Então, para o Kelsen, os membros do Tribunal Constitucional têm que ser escolhidos fora dos tribunais comuns. Teria que ter advogados também, porque eles estariam trabalhando com direito. Mas também teria que ter, ou pelo menos alguns deles teriam que ter, muita experiência
uma certa familiaridade com o funcionamento da política nacional. Meu exemplo favorito aqui é o Conselho Constitucional francês, que foi, no seu sistema, ex-presidentes da República Francesa são automaticamente membros do Conselho Constitucional francês. Não importa se eles tenham sido advogados ou não. Agora, historicamente, ex-presidentes não participavam nas deliberações do Conselho Constitucional. Embora mais recentemente, um ou outro ex-presidente, na verdade, participou de deliberações. Então, isso conclui minha análise desses três tipos de instituições. Agora eu quero desenvolver alguns temas gerais. Eu acho que dois temas têm a ver com aquilo que eu descrevi. Cada uma dessas instituições foca num trabalho que as instituições clássicas ou tradicionais não fariam uma boa gestão. Porque os participantes dessas instituições têm incentivos para não fazer bem o trabalho. Então tem que ter delimitações. Todo mundo sabe que políticos, legisladores, têm incentivos políticos para estabelecer delimitações que lhes favorecem. Ou seja, delimitações eleitorais. Né? Legisladores e oficiais do executivo não têm fortes incentivos para investigar corrupção de alto nível apropriadamente. Quando eles fazem isso, se fazem isso, quase sempre é feito de uma maneira seletiva para que eles possam causar danos a seus adversários políticos. E quanto à interpretação constitucional, a tendência é que eles pensam que aquilo que eles querem fazer é o que a Constituição permite. Então, eles têm um interesse quanto à sua interpretação constitucional. Quanto a todas essas coisas, os legisladores e os oficiais executivos não têm os incentivos corretos para se comportarem corretamente. O segundo tema é que essas tarefas envolvem uma combinação de diferentes tipos de conhecimento, temperados por uma sensibilidade política. Por exemplo, delimitar distritos eleitorais tem componentes que não têm nada a ver com questões políticas. A doutrina americana fala sobre comunidades que têm um interesse em comum. E talvez você queira delimitar um colégio eleitoral, uma comunidade eleitoral para manter uma comunidade eleitoral íntegra. Mas determinar quando tem uma comunidade assim, ou quando essas delimitações eleitorais sejam, ou determinar se essas delimitações eleitorais sejam justas, essa questão tem um componente político importante. Você quer que a comissão que delimita as áreas eleitorais preste atenção na política, mas que não seja dirigido pela política. É por isso que talvez seja melhor não designar a tarefa ou a incumbência do colégio eleitoral ao Tribunal Constitucional, porque talvez você não vai ter pessoal que possa fazer isso. Porque os juízes constitucionais vão estar focados na lei. Eles não vão ser tão sensíveis a essas questões quanto a essas questões de determinadas comunidades menores que deveriam ser levadas em conta.
Então, eu acho que a mesma coisa também é verdadeira quanto a atividades de anticorrupção. Juízes talvez queiram ter uma agência anticorrupção especializada que não seja parte do judiciário, porque os juízes talvez não sejam sensíveis às maneiras que coisas que possam parecer corrupção para eles, mas que na verdade têm importantes componentes políticos no tocante à construção de um partido ou a fortalecer partidos menores. Coisas que são importantes de se fazer em determinados tipos de democracia. Se os juízes aplicarem um padrão rígido daquilo que é corrupção, que provavelmente eles vão fazer devido ao seu estudo de direito, eles provavelmente têm chance deles minarem a democracia em vez de fortalecer a democracia devido ao seu enfraquecimento dos partidos. E deixa eu falar um pouco mais sobre a ideia de conhecimentos técnicos. Os juízes são especialistas na lei e eles têm um compromisso profissional ao Estado de Direito. Isso dá a eles os recursos intelectuais necessários para investir meras pressões políticas. Os auditores, que também são uma outra forma de anticorrupção, são focados no dinheiro e seguir o dinheiro. E ao perseguir a corrupção, eles podem enfrentar pressões políticas, mas a ideia é que seu compromisso profissional dá a eles um recurso ideológico que lhes permite resistir a essa pressão. Mas há conhecimento técnico, ou especialistas nessas agências. Mas existe, digamos, um outro lado da moeda quanto a esses especialistas. Essas instituições existem pois as pessoas que são empregadas por elas têm algum conhecimento técnico, mas nós sabemos que os especialistas muitas vezes estão focados na missão. O que quer dizer? Que eles acreditam que seu conhecimento técnico é mais importante que todas as outras considerações. Instituições que estão muito comprometidas com sua missão em democracia podem talvez fazer demais, o que volta à questão do excesso do zelo. Um bom exemplo na literatura é quanto à censura. Ou seja, o trabalho de alguém que trabalha com censura é o quê? Fazer censura. Então, comissões de censura vão encontrar coisas para censurar, mesmo que eles não deveriam fazer isso. Quando eu ensino essa aula, na minha aula sobre liberdade de expressão, nenhuma comissão de censura quer escrever um relatório no final do ano dizendo, olha, a gente não encontrou nada para censurar. Se eles terem um relatório anual dizendo que eles não têm nada para censurar, eles vão perder seus empregos. De maneira semelhante, quanto a essas instituições proteger a democracia, agências anticorrupção, eu acho que eles são o paralelo mais semelhante à censura. Eles vão encontrar corrupção em tudo quanto é lugar. Agora, ajustar como essas instituições são aparelhadas pode reduzir o risco desse compromisso com a missão. A identidade profissional de alguns juízes nos tribunais constitucionais são advogados, de alguns deles. Mas tem que também ter esses juízes que estão mais focados à parte política. E, em geral, instituições que têm membros múltiplos estão menos sujeitos a esse chamado compromisso da missão. E a prática razoavelmente comum de colocar uma única pessoa como chefe de uma agência de corrupção possa ser uma má ideia. Talvez seria melhor ter, ou dizer que tem 3 pessoas encarregadas de uma agência de corrupção. E os 3 têm que concordar em investigar determinado assunto. E aí você passa a se preocupar em como escolher os 3. Eu acho que o motivo que se escolhe uma única pessoa, o motivo do design, é que assim você tem uma responsabilidade. Ou seja, se o promotor anticorrupção não investigar um caso sério de corrupção, todo mundo sabe quem culpar.
Mas o meu ponto de vista é que quando você tem uma instituição, um colegiado, talvez isso seria uma ideia melhor. Um último tipo de resposta a esse compromisso com a missão é fazer uma revisão das decisões de uma maneira que não interfira muito com a independência dessa agência, com suas decisões. O candidato óbvio, como instituição que faça a revisão, é o Tribunal Constitucional. E os tribunais constitucionais têm feito essa revisão, mas algumas das questões, muitas das questões, não têm sido tratadas na literatura ou pelos tribunais em si. Por exemplo, o Tribunal Constitucional pode paralisar uma investigação de anticorrupção porque os procedimentos sendo usados não seguem o que o tribunal diz quanto ao devido processo legal. Então, pode ser que a corrupção seja a tal ponto que noções normais daquilo que é processo legal, que se aplicam a outros casos de corrupção, talvez deveriam ser relaxadas em alguns casos de corrupção. Por quê? Por causa da dificuldade e talvez porque os juízes talvez não consigam ver exatamente qual que é a dificuldade. Existe na Constituição do Equador, existe um instituto que lida com a corrupção que se refere a uma autoridade que possa investigar situações de acobertamento ligado a oficiais públicos. Eu não acho que... Deixa eu falar de outra maneira. Existem questões quanto à justiça de se chamar uma terceira parte para fornecer informação ligado a uma situação de acobertamento. Não está claro, eu não acho que está claro se os juízes vão poder determinar qual que é a maneira justa de buscar essa terceira parte. Se eles tiverem em mente investigações mais tradicionais quanto à investigação de atividades criminosas. Então, aqui, falando se um tribunal pode parar uma investigação por não ser justa ou não, talvez mais dramaticamente esse tribunal poderia perguntar se a agência anticorrupção tem muita corrupção, tem muita independência ou pouca independência. No caso sul-africano, quanto aos Scorpions, o tribunal disse: você não precisa fazer exatamente o que os Scorpions estão fazendo, mas a outra instituição, os Hawks, as águias, não eram independentes o suficiente. E quando o tribunal falou sobre a falta de independência, os argumentos deles não eram muito fortes. Mas depois dessa decisão, o parlamento voltou e reprojetou as águias. E aí foi e aí o tribunal disse que mesmo assim não era independente o suficiente essa nova instituição. E eu acho que essa opinião deles não é muito convincente hoje. Ou seja, eu não estou dizendo que eles estavam errados na África do Sul. A elite política sul-africana é bem pequena e os juízes do tribunal talvez soubessem, tivessem um feeling e chegaram num resultado bom. Mas o que eu quero dizer é que talvez a forma que eles exprimiram aquilo juridicamente talvez não foi, é difícil. Por último, quanto ao tribunal funcionar como mecanismo de revisão dessas agências, existem alguns riscos quanto ao mérito da decisão. Novamente, eu vou usar a anticorrupção como exemplo.
Claro que se uma investigação de corrupção resultar numa convicção, uma condenação, pode ser que o promotor seja a última palavra quanto a essa condenação. Mas tem que ter alguma revisão judicial quanto a essa condenação. Dado a dificuldade da tarefa, que é exatamente porque essa tarefa deve ser designada a um promotor independente, a revisão provavelmente deveria ser bem generoso. Mas mesmo assim o tribunal tem que se preocupar em se isso é um exemplo de uma promotoria muito zelosa, ou talvez eles não... A ideia de se dar algo a um promotor independente é que talvez o juiz não entenda a natureza do problema. Então, exatamente como o tribunal deveria fazer a revisão de uma decisão de um promotor independente é extremamente difícil. Eu tenho um exemplo de um caso nos Estados Unidos onde uma técnica que a Suprema Corte Americana usa é construir um estatuto, é ver se a promotoria estabeleceu bem as coisas. E isso pode ser satisfatório. Se você olhar os casos dos Estados Unidos em detalhe, parece que uma interpretação daquilo que a Suprema Corte Americana fez é que um tribunal que tem principalmente ministros que foram indicados pelos republicanos, geralmente é mais generoso em interpretar um estatuto, quando foi um republicano condenado, e menos generoso quando um democrata foi condenado por uma atividade semelhante, mas não exatamente a mesma do que a atividade do republicano. Então, ainda tem algumas preocupações quanto à parcialidade ou seletividade, mesmo quando você tem uma revisão judicial. A tal ponto que nós temos algumas informações sobre o comportamento de tribunais constitucionais quanto a casos semelhantes àqueles que seriam se faria revisão. Isso tem a ver com o que Ron Herschel chamou casos de megapolítica, que ele descreve como casos que são controvérsias políticas, que são importantes para toda a nação. Meu juízo sobre o comportamento deles nesses casos é que os tribunais têm, às vezes, tido sucesso, mas, em geral, os resultados têm sido desapontadores. Ou seja, ou eles tiveram sucesso, ou eles pioraram as coisas ao fazer uma intervenção. Então, eu acho que o último ponto que eu queria fazer é que o que nós deveríamos fazer é entender ou visualizar o Tribunal Constitucional como algo entre essas agências e os poderes tradicionais. Então, vamos voltar ao caso dos escorpiões. O tribunal interveio não para assegurar ou certificar que a investigação anticorrupção estava dentro dos limites da lei, mas o tribunal tentou combater um esforço do Legislativo e Executivo em reduzir a independência dos investigadores abaixo do nível aceitável. Vocês podem imaginar uma ação semelhante contra esforços paralelos que possam ser fora do escopo da agência de corrupção, que poderiam ser razoavelmente caracterizados como uma ação de corrupção. Então, levando em conta este entendimento, o Tribunal Constitucional faz uma coordenação com as instituições que protegem a democracia, mas não está acima delas. Então, deixa eu concluir com algumas palavras. Eu acredito que a categoria de instituições protegendo a democracia é interessante e útil para estudar estruturas constitucionais do ponto de vista comparado. O que caracteriza essas instituições
é necessário fazer um exame mais profundo. Eu sugeri algumas possibilidades, como preocupações quanto aos incentivos dos poderes tradicionais e as diversas combinações de conhecimentos técnicos e independência necessário para enfrentar problemas específicos de se proteger a democracia. Meu chute seria que depois de olhar essa gama de instituições, que, como eu disse, é algo que eu espero fazer no próximo estágio do meu projeto, nós vimos que as instituições que protegem a democracia, eles têm uma certa semelhança. Eles estão fazendo algo que é meio que parecido, mas eles não são idênticos, eles são como uma família. Eles não têm as mesmas condições. Eu acho que é necessário uma maior investigação e isso vai ser produtivo. Eu lhes agradeço por sua atenção e eu lhes convido a fazer perguntas e comentários quanto ao argumento que eu fiz aqui hoje. Agradecemos a brilhante exposição do professor Mark Tushnet, que, como eu havia dito na minha apresentação e na minha saudação inicial, transcende os limites do constitucionalismo norte-americano para tentar encontrar, não numa espécie de experimentalismo constitucional, de visões de mundos diversas, hipóteses para garantias e de instituições de defesa da democracia como a centralidade do nosso sistema. Eu tenho defendido há alguns anos, professor, que a ideologia vencedora no século XXI nos países ocidentais é o constitucionalismo democrático, que de alguma forma nos permite encampar tanto uma jurisdição constitucional emancipatória, a partir da garantia dos direitos civis, mas também em nosso país, como os direitos sociais, com instituições que permitem a alternância do poder, como a centralidade nesses três pilares de uma jurisdição emancipatória, de instituições que se alternam, com atores que se alternam no poder, bem como na garantia de direitos fundamentais, a centralidade desse debate. Antes de iniciarmos as perguntas, eu gostaria de fazer aqui uma breve homenagem em relação, devia ter sido no início, mas eu acabei pulando o protocolo, então, os senhores terão alguns segundos para pensar nas perguntas. Eu gostaria de convidar o nosso secretário-geral, doutor Francisco Monteiro Rocha Júnior, para que promova a sessão de entrega dos títulos de melhores alunos aos alunos que encerraram o primeiro semestre de 2015 e do segundo semestre de 2015 nos nossos cursos de pós-graduação. Okay. Obrigado, professor Flávio, nosso ex-presidente da academia, fundador, né, de todo esse trabalho que vem sendo feito. Então, como tradicionalmente a gente faz nas aulas magnas, nós premiamos os melhores alunos de cada uma das pós-graduações que nós abrigamos aqui na nossa casa. Então, para fazer a entrega destes prêmios, eu gostaria de chamar o professor Luiz Henrique Braga Madalena, que vai, então, entregar o diploma para cada um. Tudo certo, hein? Né? Então, primeiramente, gostaria de chamar o aluno com a melhor média do curso de Direito Penal e Processo Penal, o acadêmico Iverson Cash Ferreira. Valeu, hein? Parabéns. O melhor aluno do curso de Direito Constitucional, Camar Haddad Neto.
Do curso de Direito e Processo Tributário, eu gostaria de chamar a aluna Martina Dumer. Do curso de Direito das Famílias e Sucessões, a Charlot, é assim que fala? Quem que é? Tá aí? Charlot? Como que fala? Não, eu quero falar o nome certo. É que meu pai me chama de Charlot e a minha mãe de Charlotte. Ah, então acertei por um lado e errei por outro. Mas a Charlot para o pai e a Charlotte para a mãe, ou ao contrário, o sobrenome dela é Julieta Cabral, tá? Só para ficar o nome completo. Do curso de Direito Processual Civil, a Enelise Barreto de Almeida. Então, esses foram todos os alunos que ingressaram no primeiro semestre de 2015, né, que encerraram durante o ano de 2016. E, referentemente aos alunos que ingressaram no segundo semestre de 2015, eu gostaria de chamar do curso de Direito Processual Civil a aluna Bruna Fernanda Sora. Do curso de Direito e Processo Tributário, a Lisiane Juste. E para nós encerrarmos as premiações dos alunos, do curso de Direito das Famílias e Sucessões, o aluno Tiago Barcic Lucas de Oliveira. Então, com essa premiação, devolvo a palavra para o presidente da mesa. Senhoras e senhores, eu quero fazer mais uma saudação que eu não havia observado, até porque sua juventude, ele chegou depois, não foi por isso. Queria registrar a presença do nosso professor dessa instituição, mais desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador Jorge Vargas, quem enobrece esta instituição por aqui ser professor e por praticar uma jurisdição constitucional efetivamente emancipatória no cotidiano de sua existência. Para além da sala de aula, realiza o que nós imaginamos a democracia na jurisdição que aplica todos os dias. Eu, nesse momento, então, abro para perguntas. Passar a palavra, então, para o doutor Eduardo Apio, nosso professor, que fará um primeiro questionamento ao professor. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa excelente. A Academia Brasileira realmente se destacando e mostrando por que é um centro de excelência na América Latina. Parabéns a todos e aos alunos premiados também. Faço em português? Pode ser em português? Há 2 anos atrás, durante as nossas eleições municipais, nós tivemos uma situação das eleições municipais, exato. Nós tivemos uma situação um pouco curiosa, que, ouvindo a sua fala, eu recordei. A situação é a seguinte: um dos nossos ministros, um dos justices da nossa Suprema Corte, grande ministro Teori Zavascki, infelizmente falecido durante esse ano por conta de um infeliz acidente aéreo, ele, a um determinado momento, ele colocou em hold, ele colocou em espera uma investigação que envolvia a suposta prática de crime de corrupção de um candidato
salvo engano, a prefeito no estado do Rio Grande do Sul. E aí que vem a minha pergunta, né? Essa atitude dele de colocar em espera a investigação, colocar em hold a investigação, ele justificou na ocasião como sendo para preservar a lisura das eleições e para evitar um dano maior ao candidato. Porque se o candidato fosse exposto naquele momento, na véspera das eleições, o dano seria irreparável. Então, a minha pergunta ao professor é a seguinte: nessas situações, o membro do Poder Judiciário, o juiz, ele deve assegurar ao público um amplo direito à informação, já que o público é o público de eleitores, ou ele deve agir sabiamente, ao meu ver, como fez o ministro Theory nessa ocasião, colocar em hold a investigação até que as eleições se desenrolem e aí a vontade do eleitor seja livre. Então, o eleitor ele tem um direito indiscriminado à informação sobre o processo de corrupção às vésperas de uma eleição, ou, contrariamente, para preservar o equilíbrio das eleições e um dano irreparável ao candidato, a investigação deve ser colocada em espera. Essa é a minha pergunta. Claro que não posso falar sobre o caso concreto, mas há problemas bem conhecidos ligados a ações que são tomadas muito pouco antes de uma eleição. Teve um caso nos Estados Unidos, no Supremo americano, que fala sobre a distribuição de um flyer, um panfleto anônimo que foi distribuído muito pouco antes de uma eleição. E o governo proibiu isso, dizendo que na verdade, disse que as pessoas tinham o direito de saber quem estava distribuindo essa informação. E eles não poderiam descobrir rapidamente o suficiente. Porque aconteceu muito pouco antes da eleição. Eu acho que essas questões não são fáceis de serem enfrentadas. Por quê? Obviamente, revelar a existência de uma alegação em si seria danoso a uma campanha. Mesmo que o juiz dizer, você não pode continuar a investigação até depois da eleição. Embora tenho que dizer, fazer a investigação antes da eleição seria pior ainda, ou mais danoso para aquele candidato. Do outro lado, se essa alegação de corrupção for válida, o público tira proveito, né, deste conhecimento acerca dos fatos subjacentes. E seria um prejuízo à população se, depois da eleição, eles tivessem que fazer outra eleição, porque se o prefeito fosse cassado. Então, eu acho que é uma pergunta difícil. E eu acho que muito dependeria do caso concreto e as circunstâncias. Embora eu tenha que dizer, meu instinto seria diminuir a velocidade da investigação, entendeu? Não revelar ou não permitir que essa informação fosse a público antes da eleição. Eu tenho que dizer que parte da minha reação provavelmente tem a ver com o que aconteceu conosco, né? Pouco antes da última eleição americana, quando uma alegação que não era verdadeira sobre uma conduta ilegal foi renovada uma semana antes das eleições presidenciais. E há bons motivos para pensar que liberar
que liberar a informação verdadeira de que a investigação tinha sido reaberta, a liberação dessa informação pode ter sido um fator decisivo nas eleições. Então, meu instinto é que o juiz aqui, o ministro, estava correto, mas eu gostaria de saber mais sobre os fatos do caso concreto. Professor. Professor, meu nome é Flávio Antônio. Trabalho aqui como juiz. I work here as a judge. Boa noite para o professor. Contextualizando a questão, o Brasil tem hoje 35 partidos. Há quem diga que no Brasil a corrupção é estrutural. Diante de um sistema com 35 partidos em que não se consegue uma maioria em torno de algum programa de governo, governar se converte numa tentativa de reforma constante e numa negociata, na troca de favores. E o país precisa, portanto, de uma reforma política urgente. A questão é que quem pode fazê-la, que é o nosso Congresso, não fará a reforma que o povo precisa. Ele tem interesses que... Os congressistas têm interesse que esse sistema, que esse estado de coisas, persista. E com isso surgem algumas ideias, né, que podem comprometer a própria ideia de democracia ou democracia constitucional. A primeira delas foi defendida em uma palestra aqui por um jurista alemão, Friedrich Miller, de que o Supremo Tribunal Brasileiro deveria assumir a dianteira e promover uma reforma, impor uma modificação do sistema político brasileiro. Então, saber se um ativismo judicial de tal naipe, com tal índole, seria aceitável. A segunda alternativa seria a convocação de uma Assembleia Constituinte específica, ou como está sendo proposto hoje no Brasil, uma convocação de uma Assembleia Constituinte para todo e qualquer efeito. Também parece ser golpe no primeiro momento, porque não há base constitucional para isso, no primeiro exame. A terceira seria a substituição desse modelo a partir de algum sistema que pudesse ser concebido dentro do Congresso com negociação, mas que não vai ser satisfatório no primeiro exame. Diante desse paradoxo que o país vive hoje, com 35 partidos e com essa dificuldade de se governar, pensando num programa para longo prazo, né, porque nós temos eleições a cada 2 anos. O governante aqui ele tem que governar pensando no que vai apresentar para a população a cada 2 anos. O senhor tem como fazer uma avaliação disso ou sugerir algo para que o nosso país possa avançar, a fim de que não se caia numa guardiania, né? Não se caia na ideia de que o Supremo deve ser o guardião das virtudes do povo, mas, ao mesmo tempo, sem recair na necessidade de um assembleísmo, né? De que o povo delibere, porque hoje tem uma certa irracionalidade no nosso país, né? Está tudo caindo num fla-flu, numa disputa, parece tudo recai numa disputa de times de futebol ou algo semelhante. É isso. Rest here. So again, I can't say much about the specifics então, novamente, não posso falar sobre o aspecto específico do caso concreto brasileiro. Let me say something Deixa eu falar um pouco sobre a segunda proposta e aí a primeira. The second proposal is a new proposta é uma nova constituição desenvolvida por algum tipo de poder constituinte. Pessoalmente, a minha tendência é pensar que quando um sistema constitucional está em crise, como você descreveu o sistema brasileiro, mas eu não estou dizendo que está ou não, ou como o sistema americano que está em crise, na minha opinião, ter uma Assembleia Constituinte provavelmente seria uma boa ideia. A dificuldade é descobrir como projetar essa Assembleia de tal maneira que não apenas reproduza as dificuldades que criaram a crise.
como é que você vai determinar as regras para a eleição da Constituição, do Constituinte. É fácil estabelecer qual seria um bom sistema, mas as características do bom sistema, mas é muito mais difícil determinar como os partidos políticos que iriam criar essa Assembleia iriam concordar com esses princípios. Agora, quanto à primeira questão que o tribunal deveria intervir, essa é uma ideia que está associada, pelo menos nos Estados Unidos, na nossa literatura, com o professor Samuel Zakharov. E eu sou um tanto quanto cético. Se a dificuldade específica é um sistema onde os partidos são fracos, um sistema que gere 35 partidos, ou 40 e 25, ou seja, não há estabilidade no sistema partidário e é extremamente fracionado. Se essa for a fonte da dificuldade, provavelmente tem algumas coisas que os juízes podem fazer, como eu diria, para fortalecer alguns dos partidos políticos, permitindo que eles possam absorver os outros. Eu entendo, eu não sei os detalhes, mas eu entendo que existe uma decisão aqui no Brasil quanto a um fenômeno que aconteceu em outras nações também, onde uma pessoa que foi eleita como membro de um partido muda de partido enquanto no curso do seu mandato. E o que você faz quando isso acontece, né? Ele perde o mandato ou eles podem continuar com um novo partido. Tem bons argumentos em ambas as direções quanto a vocês deveriam perder o mandato ou não. Eu acho que, ao se pensar em se deveria ser permitido essa mudança de partido, os juízes dos tribunais constitucionais talvez tentariam pensar sobre qual resultado vai fazer com que os partidos possam ser mais fortes, ou que possa fomentar ou fortalecer alguns partidos. Essa é uma pergunta complicada. É por isso que você quer que alguns desses juízes tenham algum tipo de sensibilidade política e que não pensem apenas puramente como advogados. Eu não pensei ainda o suficientemente sobre essa questão para saber que tipo de coisa que os juízes poderiam fazer para fortalecer ou fomentar um sistema onde tem partidos fracos. Tem uma outra técnica que descreve o que aconteceu na Colômbia há cerca de 2 décadas. E aí continua a partir daquele momento, que a Colômbia estava enfrentando tinha o mesmo tipo de sistema, partidos fracos, o governo não conseguia governar, e o Tribunal Constitucional basicamente tomou as rédeas e começou a tratar todas as questões que o parlamento não estava tratando. Esse foi tipo um golpe judicial que você descreveu, e a princípio isso é terrível. Mas o que aconteceu na Colômbia é que os políticos meio que começaram a trabalhar direito. Quando eles viram que eles não estavam conseguindo fazer nada e que os juízes estavam fazendo coisas, eles mudaram seu comportamento. Eles não foram obrigados pelo judiciário a fazer isso, mas ao observar o trabalho do judiciário, os políticos pensaram ou viram que tinha maneiras melhores de se comportar. Agora, claro que isso é uma estratégia muito arriscada. Você tem que ter um tribunal que esteja disposto a trabalhar e depois parar de trabalhar. E sabemos que na história dos golpes, isso não é verdade, né? Geralmente não é o que acontece. Geralmente, quando eles tomam poder, eles não querem largar a mão daquilo depois. Mas não é algo que eu iria desconsiderar. Claro que muito dependeria das circunstâncias locais.
Boa noite, professor. Meu nome é Guilherme Lucchesi, sou advogado, professor aqui da ABD Const. Primeiramente, muito obrigado por sua intervenção. Foi uma palestra muito interessante e de muita relevância para o momento político que o Brasil hoje vive. O professor mencionou em sua fala, e isso agora também foi revisitado pelo colega Flávio, que o Supremo Tribunal Federal, a nossa Suprema Corte brasileira, ou a Suprema Corte em geral, as cortes constitucionais, teriam algum papel a desempenhar no controle da corrupção, como uma espécie de interface entre as agências, né, um buffer, como colocou o professor, entre as agências de controle da corrupção e a própria sociedade. Como? Pois não. A Suprema Corte brasileira, ela se encontra numa situação bastante peculiar, professor, porque ela é simultaneamente uma corte constitucional, em que existe ação direta por alguns indivíduos à Suprema Corte, ela é também uma corte recursal ordinária e extraordinária, e ela também é uma instância originária para o julgamento até mesmo de processos criminais, o que faz com que uma boa parte da pauta, né, o docket da nossa Suprema Corte, esteja abarrotado de processos. Como uma corte com essas configurações híbridas, né, completamente descaracterizada a partir dos modelos que existem de cortes constitucionais, pode, primeiro, sobreviver e, em segundo momento, funcionar como uma interface entre os poderes para resolver essas questões de fundamental importância? I have to say that my reaction to the criminal function quanto à função criminal do Tribunal Constitucional é que, unless there was a very specific um motivo muito específico para fazer isso, quando a Constituição foi criada, em geral, é uma ideia ruim. Now, it might have been, agora, in whatever 1988 or pode ter whenever sido the em Constitution was 88, né, que a Constituição foi criada. Tinha um motivo para dar essa autoridade ao Supremo. Mas uma vez que a nação, não sei, se estabilizou ou passou a trabalhar mais democraticamente, eu acho que uma coisa que se poderia fazer logo é retirar essa função do Supremo e dar ela a um promotor independente, com o tribunal ainda desempenhando um papel de revisão, como faz em outros ambientes. Agora, se você não tem nenhuma outra opção, se por algum motivo você não consegue mudar isso, eu acho que os juízes, os ministros, devem ser, eu acho que, bem criativos em criar maneiras de exercitar essa função. A imagem que me vem à cabeça dos Estados Unidos é criar o que nós chamamos de mestres especiais, special masters, que é falar para outra pessoa fazer a investigação, e aí eles têm que dizer como é que foi a investigação. Não sei se eles fizeram isso, mas sabe, descobrir alguma maneira de tentar permanecer dentro dos limites constitucionais, porque eles são um tribunal que trata com corrupção, mas tentar se afastar o máximo possível de se afastar disso, dentro dos limites da Constituição. Mas, novamente, não sei o suficiente sobre o sistema brasileiro para saber qual seria isso. E eu uso a palavra criatividade. Eu acho que seria necessário alguma criatividade. Boa noite. Meu nome é Lucas Zapater, sou advogado.
Professor, gostaria de agradecer pela brilhante exposição. E, no mesmo contexto que o Dr. Flávio fez a sua pergunta, no Brasil nós temos uma justiça eleitoral bastante estruturada, um sistema custa muito e que, ao mesmo tempo, se debruça sobre, desde tecnologia, investimentos em tecnologia, até julgamento de contas, contabilidade de administrações e etc. E, mesmo assim, somos uma campeã de corrupção. Nós convivemos com políticos que são julgados pela Justiça Eleitoral, que perdem seus mandatos, tornam-se inelegíveis por algum tempo, e depois desse tempo, novamente a população vai e os coloca de volta no poder. Por mais que a corrupção esteja ali, presente, constatada, os órgãos de controle não conseguem fazer com que ela desapareça e não conseguem fazer com que o ciclo pare de rodar. E as mesmas pessoas acabam ocupando os mesmos lugares de poder. O senhor acha que tem alguma alternativa de um constitucionalismo mais popular ou de uma forma de reinventar esses órgãos de controle tradicionais que poderia facilitar esse combate sistêmico à corrupção? Minha primeira reação é dizer que o remédio para os problemas que o senhor descreveu não são facilmente encontrados dentro de um sistema jurídico e, em termos de como é projetado um sistema institucional. Muito do problema é aquilo que eu chamaria... muito problema que você descreveu estaria no âmbito daquilo que eu chamaria de cultura política. E essa cultura política tem que ser mudada. Muito mais que ficar tentando fazer pequenos ajustes em instituições. Tendo dito isto, provavelmente tem maneiras de criar sistemas de investigação anticorrupção que talvez sejam mais efetivos. Eu não sou um especialista nos esforços anticorrupção. Eu tenho sido um observador do sistema constitucional ligado a esses esforços, mas eu pensaria que tem especialistas ao redor do mundo que poderiam dizer, bem, aqui tem uma maneira mais efetiva de tentar atacar determinado tipo de corrupção do que aquele que estamos usando agora. Novamente, não sei o suficiente sobre o Brasil para dar um conselho. E eu não sei o suficiente sobre a investigações contra a corrupção para dar um conselho. Então, acho que o que eu diria é, tente, vá atrás dos especialistas, converse com eles e veja o que eles têm a dizer. Senhoras e senhores, como missão institucional, me foi dada a condição de declarar encerrada esta sessão, esta conferência, mas antes eu gostaria de externar e agradecer a participação de todos vocês. Esse projeto que eu não me canso de reafirmar é um projeto sempre inacabado, na medida em que a cada dia novas ideias participam dessa instituição e constroem um novo sentido para o que se imaginou há 18 anos atrás. E certamente o professor Mark Tushnet vem, neste momento, nos trazer luzes e percepções de um mundo a partir de referenciais diversos dos nossos, que, por sua vez, nos permitem, talvez, refletir sobre
a absoluta imprescindibilidade da manutenção e da afirmação de um constitucionalismo democrático como a centralidade do pensamento na América do Sul, em especial em nosso país. Sobre constitucionalismos ou então rupturas democráticas, nós temos no dia de ontem, professor, um decreto que convoca a Assembleia Nacional Constituinte em um dos países da América do Sul, que, por sua vez, vive uma crise evidente, uma crise de identidade institucional, um choque entre ideais dentro do seu país. E, por certo, a importância do tema apresentado pelo professor nesta noite, que passa pelas instituições de defesa da democracia, em nosso país é um tema muito caro e muito atual. As tentativas, nas últimas décadas, de desconstruir o sentido de uma Constituição garantista e dirigente em nosso país não foram poucas. E eu não tenho nenhuma dúvida a afirmar que a sua fala aqui nos evidencia a necessidade de nos agarrarmos, talvez como na Odisseia de Ulisses, ao mastro do navio. E esse mastro desse navio se chama Constituição e Defesa das Instituições Democráticas. Com isso, agradeço a participação do professor e declaro encerrado esta sessão. Uma boa noite a todos.